como é que nós relacionamos a velocidade linear com a velocidade angular, a posição linear com a posição angular e as acelerações lineares com acelerações angulares. Então, a seção 10.5 trata exatamente isso. Relacionando as variáveis lineares e angulares. Bom, no capítulo 4, nós já discutimos o caso do movimento circular uniforme, tá certo? Onde a gente considerou um corpo rígido girando em torno de um eixo. Como a gente já viu, né, visto que o corpo é rígido, cada partícula ela descreve aí uma circunferência em torno do eixo, tá certo? Então, se eu tiver aqui um objeto aqui, você tem um eixo aqui, cada partícula aqui, se você, por exemplo, colocar esse objeto para rodar nesse sentido, cada partícula dele vai descrever aqui um movimento circular em torno do eixo. Qualquer outra partícula aqui descreve também um movimento circular em torno desse eixo. É natural, então, de perceber, né, que todas as partículas elas vão completar uma volta ao mesmo tempo, tá certo? Então, a partir do momento que esse cara sair daqui e retornar na mesma posição, todos os outros elementos vão retornar na mesma posição. Isso porque o corpo é rígido, tá certo? No momento que ela der uma volta completa e ficar exatamente onde ela estava antes, todas as partículas vão estar exatamente onde estavam antes, tá certo? Muito bem. Isso quer dizer, basicamente, que todas as partículas têm a mesma velocidade angular, tá certo? O número de voltas por unidade de tempo que cada uma delas dá é o mesmo, independente se ela está afastada ou próxima uma da outra. Bom, apesar disso, né, apesar de todas as partículas terem a mesma velocidade angular, quanto mais afastada elas estiverem do eixo, maior é a circunferência que ela vai ter que percorrer, tá certo? Então essa aqui, por exemplo, ó, tem que percorrer aqui uma trajetória bem grande, ó, para retornar à posição original depois que dá uma volta. Enquanto essa aqui percorre um percurso, imagina que isso aqui é uma circunferência, né? Ela percorre aí um percurso menor, tá certo? Então, quanto mais afastado do eixo, maior é a circunferência que ela percorre. E, portanto, né, naturalmente, visto que elas percorrem esse mesmo percurso aqui, essa mesma volta, né, uma volta no mesmo intervalo de tempo, a velocidade escalar das partículas vão ser diferentes. A velocidade angular é a mesma, ou seja, dá mesmo número de voltas por unidade de tempo, porém, a velocidade escalar delas é diferente, porque umas percorrem um percurso maior do que as outras. Ok? Bom, frequentemente a gente precisa relacionar essas variáveis lineares, S, né, que é a posição, a velocidade e a aceleração, com as variáveis de rotação, tá certo? Então, se eu tiver aqui uma variável, uma posição aqui arbitrária, né, um ponto aqui desse objeto, que tem uma posição S, uma velocidade V e uma aceleração A, é muito frequente a gente precisar relacionar isso com as variáveis angulares, θ, ômega e alfa do corpo. Então, a pergunta é como é que se relacionam, né? Então, como é que esses caras aqui, como se relacionam? Essa é a grande pergunta. Né? Como elas se relacionam? Bom, como a gente já viu, iremos rever aqui, esses dois conjuntos de variáveis, eles são relacionados através da variável R, tá certo? Então, quem fornece aí um link muito importante é a distância do eixo até a posição da partícula, que é a nossa variável R, tá certo? Então, essa distância aí perpendicular do ponto que a gente quer analisar até o eixo de rotação, que basicamente é o raio, né, dessa circunferência aqui que ele descreve, é ela que irá, então, relacionar essas variáveis aí todas. Então, sendo assim, vamos começar a relacionar variável por variável em relação às lineares e às angulares. Então, a primeira que a gente vai explorar aqui é a posição. Bom, se uma reta de referência em um corpo rígido gira de um ângulo θ, um ponto, né, no interior do corpo, a uma certa distância R aqui, ó, esse ponto P aqui, a uma distância R do eixo de rotação, ele descreve aí um arco de circunferência. Então, daqui até aqui, tem um certo deslocamento aqui linear
S, à medida que ela se desloca de um ângulo θ, tá certo? Bom, a relação entre o S e o R, aqui tem um R aqui, e esse θ, não é muito difícil de se atentar qual é. Se o θ fosse 2π, certo? Para um θ igual a 2π, o comprimento S é exatamente o comprimento total da circunferência, que é 2π vezes o raio. Onde o raio aqui é a distância do eixo até o ponto P, onde eu quero analisar a rotação. Se o θ, por exemplo, fosse π, ou seja, esse objeto que desse meia circunferência, o comprimento de meia circunferência, S, é igual a πr. Se o θ fosse π sobre 2, andando então 1/4 de circunferência, o comprimento então seria π sobre 2r. Então é natural, né? Se você olhar aqui, ó, 2π, 2π, π, π, π sobre 2, π sobre 2. Então é fácil de se atentar aqui que a relação entre S, θ e r nada mais é do que S igual a θr. Então essa é a primeira relação que linka, né, a posição angular com o deslocamento angular, tá certo? Então você tem um deslocamento, com o deslocamento linear. Você tem aqui uma variação angular e aqui você tem relacionado a ela um deslocamento linear, tá certo? O θ aqui é o ângulo em radianos, tá certo? Isso precisa enfatizar. O ângulo em radianos. Tá certo? Então essa é a primeira de nossas relações aí entre grandezas lineares e angulares, tá certo? Note que a gente relaciona o S com o módulo de R, tá certo? Isso aqui é basicamente o módulo de R, tá certo? Dado o caráter escalar aqui do meu S. O S é o comprimento dessa, vamos dizer, desse percurso aí, desse ponto P, tá certo? Então o S é igual a θ vezes o módulo de R, onde esse R, então, é a distância do eixo até o ponto em questão. Então, essa é a minha relação que linka aí a primeira grandeza linear com a grandeza angular, que é a posição com o deslocamento. Vamos avançando para a velocidade. Bem, a gente relacionou então a posição. Naturalmente agora, se a gente quiser tentar linkar a velocidade com a velocidade angular, o que é natural de se pensar em fazer é derivar a equação acima, tá certo? Porque a taxa de variação do deslocamento escalar é a velocidade escalar, assim como a taxa de variação do deslocamento angular é a velocidade angular. Então, derivando essa equação acima aí, em relação ao tempo, a gente tem que ds dt é igual a um ddt de θ módulo de r. E isso aqui é igual a um dθ dt vezes o módulo de r. Nota que o módulo de r é uma constante, tá certo? O módulo é uma constante, não varia. Então, a gente só deriva aqui o dθ dt. Então, o módulo de r é uma constante. Naturalmente que o R não é uma constante. O R ele vai mudando de direção e sentido à medida que ele vai se deslocando. Mas a posição escalar está relacionada com a posição angular via o módulo do vetor R. Muito bem. Nessa equação, então, é fácil da gente identificar a velocidade linear, tá certo? O meu ds dt é igual ao módulo da velocidade. Tá certo? Ou seja, se ele andar aqui 50 metros em um segundo, a gente tem aqui uma velocidade de 50 metros por segundo. 50 metros, vamos supor que seja uma volta completa aqui. Se ele der uma meia volta, então ele andou 25 metros, ele levou 3 segundos, então a gente vai ter 25 metros em 3 segundos. Então é o quanto ele se deslocou por unidade de tempo, me dá a velocidade linear, certo? Isso, obviamente, do ponto aqui em questão. A velocidade angular, por sua vez, é a taxa de variação da posição angular, tá certo? De forma, então, que o módulo de ômega, que é o módulo da velocidade angular aqui, é o meu
dθ dt. Substituindo isso nessas expressões acima, ou seja, aqui nós temos o módulo da velocidade, aqui nós temos o módulo da velocidade angular, então a gente tira que o módulo da velocidade é igual ao módulo de ômega vezes o módulo de r vetor. Tá certo? Aqui também vale frisar que a unidade da velocidade angular é radianos por segundo, né? Radianos por unidade de tempo, pelo menos, mas é mensurado em radianos, né? O deslocamento aí, e logo, consequentemente, a velocidade angular. Bom, o que a gente nota aqui é que todos os pontos do corpo rígido, como a gente já havia notado, tem a mesma velocidade angular ômega, tá certo? Então a velocidade angular, que é o número de voltas por unidade de tempo que cada um desses pontos descreve aqui, é igual. Então a velocidade angular, ela é constante, tá certo? Porém, quanto mais afastado do eixo um ponto tiver, tá certo? Maior vai ser a velocidade escalar. Por quê? Porque maior vai ser o r, isso implica que maior é essa velocidade escalar. Além disso, né, a velocidade escalar de cada ponto é constante, visto que o corpo é rígido. Então, para cada ponto em particular, a velocidade dela é constante, tá certo? Ou seja, para cada r fixo, a gente tem a mesma velocidade escalar. Isso, obviamente, considerando que a gente não tem nenhuma aceleração aí angular envolvida. Então, todos os pontos do corpo rígido aí estão em movimento circular uniforme, tá certo? Para cada pontinho aqui, a gente tem um movimento circular uniforme, visto que a velocidade linear desses caras, para cada ponto, é constante. Isso porque o raio é constante, visto que o corpo é rígido, e a velocidade angular é constante. Então existe aí um movimento circular uniforme para cada um desses pontos aí. Uma grandeza importante da gente deduzir é o que a gente chama de período t, tá certo? Então o período é o tempo que ela leva para dar uma volta, tá certo? Então t é o período de revolução que a gente chama. Então, qual é o tempo em relação à velocidade, por exemplo, linear, ou mesmo a velocidade angular, que um objeto leva para dar uma volta completa, tá certo? Esse tempo, que é o chamado de período, ele não é tão difícil assim de ser calculado. Ele pode ser feito da seguinte maneira, ó. Dado um ponto aí, qualquer, com uma certa velocidade v, ok? Então imagina que esse ponto aqui, ó, tem associado a ele uma certa velocidade v, objeto que está rodando nesse sentido aqui. Muito bem. O deslocamento s desse ponto aí, no intervalo de tempo t, é dado por, então, s é igual a v, módulo, né, vezes t. Tá certo? Esse é o deslocamento desse ponto que tem uma certa velocidade v, natural. Se ele tem uma velocidade de 3 metros por segundo, em 1 segundo ele vai se deslocar 3 metros, tá certo? Bom, o que a gente quer? A gente quer que esse deslocamento aqui, para calcular esse período, seja um deslocamento de uma volta, tá certo? Se a gente impor que o S é igual, então, a uma volta completa, o tamanho de uma volta completa, a gente tem o tempo associado a esse objeto para dar uma volta completa. Ou seja, eu vou supor aqui que o S é igual a 2πr, tá certo? Para S igual a 2πr, o meu t é exatamente igual ao meu período, tá certo? Que é o tempo aí para percorrer 2πr, ou seja, o tempo para percorrer uma volta completa. Substituindo então na minha expressão aqui, eu tenho então que 2πr é igual a velocidade vezes o tempo, de forma então que é natural escrever o período como sendo 2πr sobre v. Exatamente, né? Da equação de movimento linear para um objeto aí com velocidade constante, tá certo? Então, para um objeto com velocidade constante, o período é 2πr sobre v. Então, esse
Tzão aqui, que é o meu T maiúsculo, é o período de revolução. A gente pode também, né, escrever isso aí em termos da velocidade angular, tá certo? Como é que a gente faz isso? A gente sabe relacionar a velocidade com a velocidade angular, tá certo? A velocidade linear com a velocidade angular. Então, em termos da velocidade angular, então eu tenho que o meu período t é igual a 2π módulo de r. Vou substituir v por ômega módulo de r, o que implica então que meu período é igual a 2π sobre o módulo de ômega, que é também o meu período de revolução. Tá certo? Essas expressões são bastante importantes, porque é muito comum a gente precisar saber quanto tempo um objeto leva, quando em rotação, para dar uma volta completa. Certo? Então é 2πr sobre v e 2π sobre ômega. Note que isso sai automaticamente da relação fundamental entre deslocamento, velocidade e tempo, né? Dado ainda na maneira linear. Fácil? E aí, perguntas? Beleza? Pô, o quórum foi diminuindo, velho. Os caras vão vazando, igual líquido, vai embora. Muito bem. Os caras têm prova, é isso? Alguma coisa assim? Ou não? Então, só de... É que hoje é terça-feira, quase, já é final de semana. Ai. Diga lá. Aqui a gente usa ele em módulo, pelo menos aqui, ó, porque esse cara aqui, o θ, não é um vetor, tá certo? E o meu S é um deslocamento linear, é só uma medida, não é um vetor. Então, necessariamente aqui, eu preciso escrever o R em módulo, porque esse cara aqui é um escalar. Esse cara é um escalar, esse cara é um escalar, então necessariamente esse cara tem que ser um escalar. Ok? Aqui, como a gente derivou, né, essa velocidade dessa expressão, a gente ainda escreveu tudo em módulo, mas a gente vai deduzir essa expressão agora aqui, tirando esses módulos. É isso que a gente vai fazer já, quando a gente for estudar a aceleração. A gente remove esses módulos agora aqui e escreve a relação vetorial entre o V, o ômega e o R. Mas aqui não tem o que fazer, porque aqui eu estou calculando uma grandeza escalar, o θ é uma grandeza escalar, então necessariamente o R aqui, para a gente ser rigoroso, tem que ser uma grandeza escalar também. Então a gente pega o módulo desse cara. Bom. Finalmente, então, a gente avança agora para a relação entre as acelerações, tá certo? Então, para a gente calcular a aceleração, vale a pena agora a gente escrever a relação entre velocidade escalar, velocidade angular e raio na forma vetorial, tá certo? Então, se você se atentar agora há pouco, a gente tinha que velocidade era igual a 1 ômega tá certo? E aqui nós temos uma relação entre os módulos, que foi como a gente começou a deduzir. Porém, é muito útil agora a gente procurar uma relação entre essas grandezas na forma vetorial. Para isso, vamos dar uma olhada no exemplo do disco. Então, dado o disco aí, vamos começar a analisar, então, a dinâmica aí de um ponto. Então, a gente começa definindo um eixo aqui. Está aqui o meu Y, está aqui o meu X, e eu vou escolher aqui um ponto aqui arbitrário aqui, uma certa distância aqui, R, que está aqui, ó. Está aqui, então, um ponto arbitrário que eu coloco aqui só por conveniência, no eixo Y, tá certo? Então, associado a esse ponto aqui, você tem uma distância R. E se a gente tivesse supondo, então, que esse objeto está se deslocando aqui no sentido anti-horário, você tem, né? Então, esse objeto, esse ponto, ele descreve uma circunferência, né? Associado a ele, então, você tem uma velocidade
que aponta aqui na direção menos x versor, né? Ou y versor. Esse aqui é a minha velocidade. Além disso, né, como a gente já viu, a gente tem aqui, ó, como é um sentido anti-horário, pela regra da mão direita, né, a gente tem o vetor aqui, ó, que é o nosso vetor velocidade angular. Então, esse conjunto aqui é importante para a gente tentar obter aqui uma relação vetorial entre a velocidade escalar, a velocidade angular e a posição aqui R desse objeto. Então, como é que a gente faz isso? Bom, no ponto P, o que a gente tem? Ó? O V, ele aponta na direção menos inversor. Tá certo? Tá aqui, ó, aponta para cá, direção x para cá, então menos inversor. Nessa posição também, o R aqui, quando o ponto estiver aqui, ele aponta na direção j versor. E o ômega, por sua vez, é um vetor que aponta na direção k versor. Tá certo? Bom, da relação que a gente deduziu aqui, a gente tenta agora relacionar vetorialmente esses caras. Como a gente vê, né, ó, o ômega, ele é perpendicular ao R. Além disso, o V também é perpendicular ao R. E também, né, o V é perpendicular ao ômega. Não é porque eu peguei esse caso particular que isso vai mudar. Essa relação perpendicular entre o ômega, o V e o R, ela é válida para qualquer ponto que eu escolher aqui. Para qualquer elemento que eu escolher, o ômega vai sempre apontar no Z e o R e o V vão ser vetores perpendiculares um em relação ao outro, tá certo? Bom, como eles são então perpendiculares, é fácil já de você deduzir que a operação que relaciona esses caras é necessariamente o produto vetorial, né? Por quê? Porque quando você pega produto vetorial entre dois elementos, o terceiro, né, o resultado aqui é um vetor perpendicular a B e perpendicular a C. Isso aqui é uma propriedade desse produto vetorial, tá certo? Que é exatamente o caso. Ó, o V ele é perpendicular ao ômega e ele também é perpendicular ao R. Então, necessariamente, né, você já sabe que o V ou ele é igual a um ômega vetor R, ou ele é igual a um R vetor ômega. A grande pergunta é qual dessas duas relações aqui é que vão funcionar, tá certo? Isso vai, obviamente, depender da minha convenção da regra da mão direita. Como ela já está bem convencionada, né, basta a gente fazer uma análise do resultado, tá certo? Como o R está na direção J versor e o ômega está na direção K versor, tá certo? Então é fácil de a gente se atentar que a expressão correta é necessariamente essa, tá certo? Por quê? Porque o K, produto vetorial, com o J é igual a menos I versor e o J, produto vetorial com K, é igual a mais I versor, tá certo? Quem aponta no K? O ômega. Quem aponta no J? O R. E o V aponta no mais I ou no menos I? Aponta no menos I. Então, necessariamente, tem que ser essa relação aqui. Então, essa relação é K vetor J dá menos I, ou seja, ômega vetor R vai dar V, ou seja, essa aqui é a expressão que relaciona a velocidade angular, a posição radial com a velocidade linear, certo? Essa é a minha relação aí, que dá a relação correta, né, entre as posições vetoriais. Bom, então de forma mais geral, esse aqui é um caso particular, né, que só dá os módulos dos vetores, não me dá nem a direção nem o sentido. A expressão aí da velocidade mais interessante é essa expressão aqui, ó, V é igual a ômega vetor R. Mas por que eu fiz tudo isso? Primeiro porque eu quero uma expressão mais geral aí para velocidade, tá certo? Em termos dos vetores. Mas também porque isso é mais propício agora para a gente calcular a aceleração, tá certo? Então, a aceleração
nada mais é do que a taxa de variação da velocidade, ou seja, d dt de ômega vetor r. Isso aqui é a minha aceleração, tá certo? Ou seja, isso aqui agora tem uma regra chamada regra da cadeia, que é a derivada desse vezes esse, mais a derivada desse vezes esse. Então isso aqui vai ficar um d ômega de t dt produto vetorial com r, mais um ômega produto vetorial dr dt. Tá certo? Onde o d ômega dt aqui é a taxa de variação da velocidade angular e o meu dr dt aqui é a taxa de variação do vetor posição. Note, né, que o módulo de r, como a gente já havia enfatizado, ele é constante. O módulo é constante. Porém, né, o vetor r, ele varia no tempo. Ele varia no tempo. Então, olha um disco aqui. Vamos olhar um disco aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos pegar um R qualquer aqui, ó. Então tá aqui uma posição R1. Ele vem aqui parar numa posição R2, tá certo? Então, o vetor em si está mudando a sua direção e o seu sentido, né? Note que ΔR é igual a R2 menos R1, que é um vetor que liga os dois aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor ΔR. Ok? E o ΔR sobre ΔT, vamos supor que esse cara esteja aqui no tempo T1, esse cara esteja aqui no tempo T2. Então, a gente tem uma velocidade média que é igual a um ΔR sobre ΔT e uma velocidade instantânea quando você toma o limite de dt tendendo a zero, que é um dr dt. Então, esse cara aqui é basicamente a minha velocidade linear, certo? É a taxa com que o r vai mudando de posição. Ou seja, a minha aceleração tem dois termos. Ela tem um termo que é um d ômega dt vetor r, que eu vou chamar de aceleração tangencial. Note que esse vetor aqui, ele realmente aponta na direção tangencial, como eu já vou mostrar para vocês. E tem também associado aí uma aceleração radial, que é associado a esse elemento aqui, tá certo? Então, o meu a de t, que é a minha aceleração tangencial, ela é igual a um d ômega dt produto vetorial r, e minha aceleração radial é igual a um ômega dr dt, tá certo? Aqui, então, o d ômega dt é a taxa de variação da velocidade angular, tá certo? E ela é denominada aceleração angular. Então, esse elemento aqui é a minha aceleração angular, e ela recebe a letra alfa, aceleração angular, tá certo? E para um disco aí que está se rodando aí no sentido horário, né? Quando ele, por exemplo, está desacelerando, ele aponta na direção menos k versor, e quando ele está acelerando, né? Rodando no sentido anti-horário, ele aponta na direção mais k versor. Então, só para enfatizar aqui, a minha aceleração tangencial é igual a um alfa vetor r, tá certo? Note que a direção do vetor condiz, né? Pensa só, vamos analisar de novo aqui um outro disco aqui, ó. Você tem meu disco aqui. Então, ó, se eu tenho, pega o eixo aqui, aqui, aqui. Se eu tenho minha posição R para cá, se a minha aceleração tangencial tá para cá, ó, aqui é o meu Y, aqui é o meu X, aqui é o meu Z. Então o R está aqui, apontando na direção J versor.
a minha aceleração aqui, eu estou pondo ela para rodar no sentido anti-horário. E aqui a minha aceleração é a minha aceleração tangencial, apontando então na direção menos I versor. Alfa vetor R, qual é o alfa tal que, quando multiplicado vetorialmente com J dá menos I? É um alfa então que aponta na direção menos K versor. Por quê? Menos K versor, produto vetorial com J versor, menos K com J, K com J daria K com J daria I, daria menos I com esse cara aqui, vai me dar um cara aqui na direção I versor, como deveria ser. A aceleração tangencial está apontando na direção I versor, né, positivo, porque aponta para cá. Vendo aqui, apontando na direção positiva do X, como deveria ser. Então, a aceleração tangencial condiz aqui as suas relações vetoriais. Então, essa é a minha expressão para aceleração tangencial. Se tiver acelerando tangencialmente no sentido anti-horário, nós temos então um alfa apontando na direção menos K versor. Se estiver acelerando na direção horário, você tem um alfa então apontando na direção mais K versor, tá certo? Naturalmente já sai dessa expressão aqui a relação da aceleração tangencial. Já a aceleração radial, por sua vez, a aceleração radial, ela é igual a um ômega vetor dr dt, que por sua vez, como a gente mostrou ali, é um ômega vetor v. E novamente, né, como se esperar, a direção dos vetores condiz também. Vamos analisar também, só para completeza aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, um ponto aqui. Aqui, por exemplo, esse pontinho aqui, e vamos colocar uma velocidade para cá. Na direção, aqui é o meu x, aqui é o meu y, aqui é o meu z. Então, a velocidade que está na direção menos I versor. Vou pôr esse objeto aqui para rodar no sentido anti-horário. Então, o meu z, o meu ômega aponta aqui na direção z versor. O meu ômega. Tá certo? Tá aqui. Ou seja, se eu pegar ômega vetor v, eu vou ter um cara que aponta na direção k, produto vetorial com um cara que aponta na direção menos i. K com menos i dá um vetor, k com i dá j, k com menos i dá menos j. Então eu tenho como resultante um vetor que aponta para cá, para dentro, para cá, que é então a direção da minha aceleração radial. Note que se eu estivesse rodando no sentido horário, eu ia inverter o v, porém eu ia inverter o ômega também, tá certo? O que de fato faz com que a aceleração radial continue apontando para dentro, porque aqui ficaria mais i, esse cara ficaria menos k, de forma que a aceleração radial ainda estaria apontando de forma central, tá certo? Apontando para dentro. Então está aqui a aceleração tangencial, está aqui a minha aceleração radial. Também é muito comum a gente escrever a aceleração radial em termos do módulo, tá certo? Então, só para enfatizar, a aceleração radial em módulo, ela então, módulo de ômega, módulo de v, vezes o seno do ângulo entre eles. São dois vetores perpendiculares, seno de 90 é igual a 1. Então, está aqui. A gente também pode substituir aqui o v por ômega r, como a gente já sabe, né? Se você olhar lá para trás aqui, o v, aqui o módulo de v é igual ao módulo de ômega, módulo de r, tá certo? De forma, então, que minha aceleração radial também pode ser escrita como módulo de ômega ao quadrado, módulo de r. Ou, em termos da velocidade, substituindo aqui o ômega por v sobre r, também pode ser escrito como módulo de v ao quadrado sobre módulo de r. Então, isso aqui é minha aceleração radial. O módulo da minha aceleração tangencial, por sua vez, é igual ao módulo de alfa, módulo de r. Tá aí, então, todos os conjuntos de equação que a gente precisa, certo?
Bom, a aceleração linear, então, de um ponto aí em um corpo rígido, em rotação, possui aí suas duas componentes, pelo menos na forma mais geral, tá certo? A componente radial, que é para dentro, que está aqui, que aponta radialmente para dentro, e ela está presente sempre que a velocidade angular do corpo é diferente de zero. Sempre que você tiver um ômega diferente de zero, essa velocidade radial ela está presente. Ou seja, se estiver rodando, se tiver rotação, existe aí uma aceleração radial. E a componente tangencial, por sua vez, ela está presente sempre que houver uma aceleração angular, tá certo? Ou seja, sempre que o ômega estiver variando, sempre que tiver uma variação da velocidade angular. Se o número de rotações por minuto estiver aumentando ou diminuindo, você então tem também associado, além da aceleração radial, uma aceleração tangencial. Então, só para resumir aqui os nossos resultados, a gente tirou que um V é igual a um ômega vetor R, a gente tirou uma aceleração radial, que é basicamente a derivação desse cara, que é igual à aceleração radial de forma vetorial, um ômega vetor V, e uma aceleração tangencial, que é igual a um alfa vetor E. Além disso, você tem uma relação entre os deslocamentos, que foi da onde tudo começou, onde o meu S é igual a θE, certo? Então, lá em cima, além disso, o meu S é igual ao θ módulo de R. Esse cara aqui é um escalar. Esses caras aqui são os vetores. E esse conjunto de equações, então, eles relacionam aí as variáveis lineares com as variáveis angulares. Tudo, como você viu, partiu dessa primeira relação. Deriva essa primeira relação, calculo o módulo de V. Faço uma análise dos vetores, deduzo essa relação aqui. Derivo essa relação vetorial, obtenho então pela regra da cadeia as duas relações aí entre as acelerações radiais e a aceleração tangencial, uma relacionada com a velocidade angular, outra com a aceleração angular.